Olá, internautas do portal Webterra, dando continuidade aos episódios do Webterra Podcast. Hoje nós damos uma pausa na homenagem do mês de março e vamos falar de um assunto importante. Nós vamos falar hoje sobre imposto de renda. E aqui comigo no estúdio, o auditor fiscal e atual delegado da Receita Federal de Montes Claros, Andrei Soares. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, Maurício. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, tá, por ter aceitado aqui fazer presença e falar de um assunto tão importante, né, que é inclusive muito atual. Eu gostaria que você então se apresentasse para o público. Quem é Andrei Soares? Andrei Soares de Oliveira, sou auditor fiscal, atual delegado da Receita Federal aqui em Montes Claros e norte de Minas. Sou natural de Montes Claros, tenho raízes em Coração de Jesus, mas sou natural de Montes Claros. E há um ano, então, eu exerço a função aí de delegado aqui em Montes Claros. Certo, então, como eu disse, o assunto hoje é sobre imposto de renda, sobre a declaração, né? Primeiro, para o pessoal entender, o que é imposto de renda, então, André? Imposto de renda é uma espécie de tributo, especificamente focado, né, ele incide sobre a disponibilidade jurídica, econômica e jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Isso é o que está na lei. Então, basicamente, ele vai incidir sobre o acréscimo patrimonial do contribuinte. Agora nós estamos falando do imposto de renda à pessoa física, mas existe aquela outra espécie de imposto de renda que incide sobre o lucro da pessoa jurídica também. Ah, sim. Esse, no caso da pessoa jurídica, perdão, ele é cobrado em um outro período do ano? Ou como que funciona? Não, ele é anual, né? Ele tem as formas de apuração, né? Uhum. Ele pode ser trimestral ou anual com apurações mensais. Certo. Existe um prazo para declarar agora, no caso aí, a questão do imposto de renda. Qual que foi, na verdade, o início desse prazo e até onde ele vai? Tá. No caso específico da pessoa física, né, o imposto de renda de pessoa física, ele é um tributo que incide durante um ano calendário, nós estamos falando de 2022, Sim. E há esse acerto de contas do contribuinte com a Receita Federal agora em 2023. Então, nós estamos falando de fatos que ocorreram em 2022. Então, Sim. tem um acerto de contas agora, né? Por isso que fala de declaração de ajuste anual. Porque nós estamos falando de uma declaração onde vai haver um ajuste de contas entre o que se devia de fato e aquele que se foi pago, digamos assim, pelo contribuinte. O prazo começou no dia 15 de março agora e vai até o dia 31 de maio, que é uma das grandes novidades para esse ano, porque até então ele começava no início de março e terminava no último dia de abril. Sim. Agora há um novo prazo, começa dia 15 de março e ainda até o dia 31 de maio. Então, além de ter essa prorrogação do início, houve uma prorrogação também do prazo final para a entrega da declaração, um prazo maior para o contribuinte fazer esse ajuste de contas. Para que ninguém possa perder, então, esse prazo, né, e ficar em dias aí. Sim, sim. Existe, como você disse, então, só para a gente poder entender direitinho, vamos retornar aqui no assunto, é relacionado ao ano de 2022. Perfeito. Então, há um fechamento daquilo tudo que aconteceu no ano, e aí começa a ser cobrado no terceiro mês do próximo ano, suponhamos assim, né? Seria mais ou menos isso. Tá? Os fatos que ocorreram, né, com o contribuinte durante o período de 2022, traz essas informações, Sim. né, que são, então, ajustadas agora em 2023. O mesmo vai ocorrer em 2024, que serão, as informações que foram prestadas lá, serão aquelas relativas aos fatos ocorridos em 2023. Então, qual que é a importância de realizar essa declaração? Primeiro que é uma obrigação do contribuinte, né? Todos os contribuintes, nós, enquanto pessoas físicas ou jurídicas, né, empresas, temos obrigações, nós digamos, obrigações acessórias. A obrigação principal é a de recolher o tributo. A obrigação acessória são os deveres instrumentais, acessórios do contribuinte. Uma delas é prestar essas informações. Segundo, porque é por meio desse tributo que nós temos aí a prestação de serviços públicos, nós temos a execução de políticas públicas. Então, é a partir desses recursos são arrecadados mediante o recolhimento de tributos, entre eles o imposto de renda da pessoa física. É como se fosse uma engrenagem para as outras coisas funcionarem, né? Perfeito. Muito importante, inclusive. Perfeito. Quem deve declarar imposto de renda? Só para o pessoal de casa aí ficar ciente e não perder, porque você pode estar na dúvida. Será que eu tenho que declarar o imposto de renda? Ou será que não? Como eu sei que eu preciso declarar? Ele vai explicar para vocês agora. Perfeito. Nós temos várias situações, né? Mas vamos pegar aquelas que são mais usuais, digamos assim. Primeira, são aqueles contribuintes que durante 2022 obtiveram
rendimentos tributáveis em valor igual ou superior a R$ 28.559,70. Então, na soma dos rendimentos do contribuinte durante 2022, se for igual ou superior a esse valor, é obrigado a declarar. Nós temos aqueles contribuintes que obtiveram rendimentos isentos, por exemplo, caderneta de poupança, o rendimento da caderneta de poupança, rendimentos não tributáveis e rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, em valor superior a R$ 40 mil. Contribuintes que tiveram em 31/12/2022 patrimônio, soma, direitos bens e direitos em valor igual ou superior a R$ 300 mil, também é obrigado a declarar. Temos uma novidade para esse ano. Antigamente, até o ano passado, né, até a declaração de imposto de renda do ano passado, todo contribuinte que operava em bolsa de valores ele era obrigado a declarar. Certo. Esse ano não. Somente aquele contribuinte que operou em bolsa de valores e eventualmente tenha vendido ações, por exemplo, em valor igual a R$ 40 mil. Ou se tiver algum resultado positivo, algum lucro, nas operações de compra e venda de ações, também é obrigado a declarar. Então veja que não há mais a obrigatoriedade de qualquer contribuinte que operou em bolsa de valores ter que declarar. Agora, somente nessas situações, quem não se enquadrar nessa situação, logicamente tem que olhar para ver se ele não se enquadra em outra regra de obrigatoriedade como essas que eu falei antes. Mas, especificamente para quem só operou em bolsa de valores e não incorreu em outra regra, então ele tem que observar essas duas situações aí. Um ponto a destacar, que a gente estava até conversando isso aqui nos bastidores, no Brasil hoje nós temos muitos microempreendedores individuais, né? Tá? E que cresce, na verdade, cada dia mais. Há uma curiosidade, o MEI, ele deve realizar a declaração do imposto de renda? Veja só, nós temos que separar a pessoa jurídica Sim. e a pessoa física. Sim. O MEI, só por ser MEI, necessariamente, ele não precisa declarar, a menos que ele se enquadre em alguma outra regra. Dessas ditas anteriormente, né? Então, por exemplo, se ele é um MEI e ele obteve rendimentos do trabalho dele em valor igual ou superior a R$ 28.559,70, deve declarar. Tá bem importante. Né? Então, não necessariamente por ele ser MEI, né? Pela situação, né, dele enquanto microempreendedor, ele ser obrigado a declarar. Não há essa obrigatoriedade. Quem não realizar essa declaração no tempo que, no caso que a Receita colocou, por exemplo, como ele disse agora, o prazo está maior, nós vamos até o mês 5, então dá tempo. Mas quem não realizar essa declaração, o que pode acontecer com esse contribuinte? Perfeito. A primeira coisa é a sujeição desse contribuinte a uma multa pecuniária, que começa ali 1% do imposto de renda devido por mês de atraso, né? Podendo chegar a 20% do valor total do imposto, o mínimo de R$ 165,74. Primeiro, então, a gente começa com esse risco de incidência de multa. Sim. Mas pode ocorrer, por exemplo, do contribuinte ficar com alguma pendência no CPF, né? Por falta de entrega de declaração. E aí, corre-se o risco dele ter, por exemplo, dificuldade para obter um empréstimo, um financiamento bancário, dele conseguir um passaporte, dele conseguir se inscrever no concurso público, porque todas essas situações demandam que o contribuinte esteja com o CPF regular. Lembrando que o CPF, né, ao contrário do que muito se pensa, né, pelo menos até então, ele não era um documento. O CPF não é um documento característico. Ele é um cadastro de pessoa física mantido pelo contribuinte na Receita Federal. Mas há agora uma novidade que o número do CPF vai ser utilizado como registro único civil, valendo aí para todo o país. Então, é uma padronização dos registros estaduais, né? Agora vai ser um registro nacional único que vai se utilizar como base o CPF. Mas, originalmente, ele não é um documento. Ele é um número, um cadastro que o contribuinte tem com a Receita Federal. Inclusive, muito utilizado, né? Muito utilizado. Então, no caso, você destacou que essa questão da multa e também essa questão do CPF. Eu deixei de declarar. E acaba que chega a multa para mim. Vamos colocar um exemplo. Chegou a multa para mim, eu realizei o pagamento. Além de realizar o pagamento dessa multa, eu preciso mesmo assim fazer a declaração? Ou pago a multa e só aguardo para o próximo ano? Como que funciona? Só para eu entender. Sim.
Na verdade, a multa ela é gerada quando o contribuinte entrega a declaração. Ah, tá. Até porque tem que se calcular, né? Porque é 1% por mês de atraso. Uhum. Então, essa multa ela vai ser gerada a partir desses aspectos aí. Sim. E aí, ele entregando a declaração, naturalmente vai haver, se essa é a única pendência dele no CPF, vai ser regularizado o CPF. Tá? Então, uma dos prejuízos seria essa multa aí, que é variável de acordo com a pressa do contribuinte em resolver sua situação. Então, se vai deixando, só vai aumentando. Só vai aumentando. É o que complica. Quais que são os meios de realizar a declaração do imposto de renda? Tá, hoje nós temos vários meios, né? O mais comum é o chamado PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, que é aquele que o contribuinte baixa, né, o programa pela internet. Sim. Então vai lá no site da Receita, gov.br/Receita Federal, tem lá, né, já aparece logo no site ali o link, né, da página que tem relativa ao imposto de renda, e aí ele baixa lá, tem o aplicativo, o sistema, né, baixa o aplicativo para o sistema dentro do computador do contribuinte. Então esse é o meio mais comum que o contribuinte tem de prestar as informações. Mas há outros, um deles é acessando o chamado Meu Imposto de Renda, né, dentro do site da Receita Federal, por meio do ECAC, ou baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda pelo tablet, smartphone também. São as opções. Inclusive bem prático, né? Principalmente porque hoje o pessoal tá com o celular na palma da mão, que é um formato agora mais ágil. Tá vendo, gente? Não perde prazo. Celular na mão aí o dia inteiro. Utilizar para isso. Essa questão do gov.br é importante lembrar, para quem não conhece, tem que se realizar um cadastro, né? No gov.br hoje está sendo muito utilizado. Existem 3 níveis, né? De conta prata, bronze e ouro, mas para a realização do imposto de renda é necessário ter, no caso, um nível avançado, ou nesses 3 níveis da conta Gov pode se realizar? Como que funciona? Vou aproveitar e já tocar em um outro aspecto bem interessante. Já existia, mas esse ano muito mais intenso, né? A Receita vem incentivando muito a utilização, que é a declaração pré-preenchida. Vamos dizer que é uma novidade pela forma como está sendo oferecido para o contribuinte, inclusive com várias informações que até então não tinha. Trata-se, digamos assim, de um arquivo que o contribuinte vai baixar, né, por meio lá do seu ECAC, certo, ou do aplicativo Meu Imposto de Renda, ou pelo PGD também já tem um link para isso, onde o contribuinte já vai ter acesso a várias informações que a Receita Federal tem dela, prestadas por quem? Por terceiros. Então, por exemplo, o seu empregador, ele é obrigado a apresentar todos os anos o que nós chamamos da DIF, né, que é a Declaração de Imposto de Renda retida na fonte. Então, essas informações já estão na base da Receita Federal. As clínicas médicas, quando elas prestam um serviço médico para o cliente, o paciente, elas são obrigadas a apresentar a DMED, que são as informações dos contribuintes do que ela teve de faturamento com um determinado contribuinte. Sim. Então, essas informações já estão na base da Receita Federal. Então, o que a Receita Federal faz? Ela junta isso num arquivo, né? E esse arquivo é oferecido para o contribuinte. Então, o contribuinte, ele quando ele baixa essa informação, né, esse arquivo da declaração pré-preenchida, ele já tem ali um ponto de partida para prestar essas informações. Nesse caso, se nessas informações pré-preenchidas tiver algum dado que estiver errado, como que ele corrige? Aí, a declaração, ela está com essas informações. Mas não necessariamente são essas informações que o contribuinte tem que prestar. Sim. Ele tem toda a liberdade de fazer o ajuste que ele entender necessário. Então, por exemplo, se alguma fonte deixou de informar algum rendimento, ele consegue ir lá e alterar, naturalmente. Então, ele só deve transmitir a declaração quando ele tiver certeza de que todas as informações que estão ali já estão aptas, estão corretas e podem ser consideradas pela Receita Federal. Voltando àquela sua pergunta sobre os níveis de segurança. Sim, da gov.br, né? Isso. Nós temos o prata, bronze e ouro. Isso. Para ter acesso a essas informações da Receita Federal, o contribuinte precisa ter pelo menos o prata ou o ouro. Então, o bronze, não. Não está válido, Não tem a segurança necessária. Mas, pelo visto, é bem simples de avançar também lá dentro. Bem simples. São as informações que são prestadas ali, eventualmente das bancárias. Conhecimento facial também, entre outros. São bem simples e, assim, extremamente importante, porque o governo vem incentivando, né, a unificação das informações em um banco de dados só. Então, o gov.br vem nesse sentido, de facilitar, de reunir
em um banco de dados único todas as informações do cidadão, não apenas em relação à Receita Federal, mas em vários aspectos, Carteira Nacional de Habilitação, certificado de reservista, então tudo acumulado ali. Também, né? Digital. Identidade digital, né? Tá chegando agora com tudo, vai ser bem bacana, inclusive. Sim, é a tendência. Então, e aí vem um detalhezinho super interessante, Maurício, a questão da prioridade na restituição. Sim. Então, até então, né, até o ano passado, nós tínhamos ali um grupo específico de contribuintes que tinham direito à prioridade na restituição. Então, o primeiro grupo, aqueles contribuintes maiores de 80 anos. Nós tínhamos o segundo grupo, que é composto por aqueles idosos maiores de 60 anos e os PCDs, né, os portadores de necessidades especiais. E nós tínhamos aqueles contribuintes que informavam na declaração rendimentos com maior incidência, né, advindos da atividade de magistério. Esses eram os grupos. Aí agora nós temos um outro grupo, que são aqueles contribuintes que informaram o código PIX, né? Tem que ser o CPF do titular, para recebimento da restituição, ou aquele contribuinte que tenha utilizado da declaração pré-preenchida. No caso do pessoal que informou a chave PIX como o número do CPF, existe um grupo de bancos que podem ser informados, ou seja, a pessoa tenha conta naquele banco, ou podem ser outros bancos? Conta salário está valendo? Conta salário não pode, tá? Porque a própria legislação ela proíbe que outros tipos de rubricas caiam nessa conta. Então, basicamente, são salários, rendimentos ali advindos da atividade laboral. Então, por isso é que não pode ser utilizada para recebimento da restituição de imposto de renda. Então, a conta poupança, conta corrente, normalmente são esse tipo de contas aí. Sim. Em relação aos bancos, são os bancos normais, os bancos públicos, né, conhecidos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, o BRB, e aqueles bancos normais, né, da iniciativa privada. Sim. Nós não vamos comentar os nomes aqui, mas já são aqueles conhecidos. Sim. E no caso, esses digitais novos, não, né? Só esses outros já conhecidos. Se for considerado como conta corrente, conta poupança... Tá valendo. Se for considerado, né? Aí a gente tem que olhar ali qual tipo de conta que nós estamos falando. Entendi. Sobre essa questão do imposto de renda, ele completou 100 anos, né? No ano passado aí de existência. Então, quais que são as contribuições, né, desses valores arrecadados? Para onde esses valores contribuem no nosso país, por exemplo? Só para o pessoal entender. Pois é, vamos lá. O imposto de renda é um dos tributos, né, um dos vários tributos que nós, enquanto cidadãos, contribuintes, pagamos todos os anos. Não se pode pensar em existência de Estado, de serviços públicos, de políticas públicas, sem o tributo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso daí. Então, se eu tenho ali um serviço de segurança pública na minha cidade, esse dinheiro vem de algum lugar, e ele vem dos tributos. Se eu tenho uma escola pública, né, se eu tenho um SUS, né, como o SUS foi importante para que conseguíssemos vencer, né? Estamos ainda numa fase ainda de vencimento completo, né, da Covid, mas o Sistema Único de Saúde se mostrou essencial para o Estado brasileiro. Com certeza. E esse valor que sustenta, que dá razão de existir, que possibilita a existência do SUS, vem dos tributos que nós pagamos. Então, a existência então do Estado, né, das políticas, dos serviços públicos essenciais para a sociedade, as políticas públicas de inclusão das pessoas mais carentes, né, em serviços públicos, enfim, tudo isso vem dos tributos, entre eles o imposto de renda. Olha só o peso que tem, né? Então, por isso a importância de realizar a declaração direitinho para, como eu disse lá no início, manter essa engrenagem funcionando para o nosso país poder continuar progredindo. Nós vamos entrar então agora em um assunto que é a questão da restituição do imposto de renda. Como que funciona essa restituição? Sim, nós temos aqueles contribuintes. Vamos fazer um retrospecto. Então, durante o ano calendário 2022, o contribuinte ele teve algumas transações financeiras, econômicas, e aí, por exemplo, o que veio da sua atividade laboral, da sua remuneração, foi tributado, normalmente é tributado na fonte. Né? Ou se, por exemplo, ele tem um rendimento advindo do aluguel, então o rendimento que ele obteve do aluguel, a incidência do imposto de renda. Sim. Ou se ele fez alguns adiantamentos de forma voluntária, ele quis antecipar o pagamento
do imposto de renda durante o ano calendário 2022, todos esses valores eles são trazidos para a declaração do imposto de renda. Quando a gente faz aquela continha ali do que eu recebi a título de rendimento e do que eu paguei de despesas consideradas dedutíveis, há um saldo, uma base de cálculo, né, para a incidência das alíquotas de acordo com a tabela progressiva. Então, ali eu vou achar o imposto de renda devido, que nós chamamos. Mas, depois desse imposto de renda devido, vai-se tirar aquelas antecipações que nós fizemos, como eu falei, daquele imposto de renda retido na fonte, das antecipações. Né? Então, nós fazemos um ajuste de contas, né? Do que aquilo que eu tenho, de fato, como débito e aquilo que eu tenho direito em termos de antecipação de imposto. E aí que eu vou saber se eu tenho imposto de renda, um saldo de imposto de renda a pagar. Então, eu paguei menos do que eu deveria durante 2022. Eu tenho um saldo de imposto nulo, eu não devo nem tenho nada a receber, sim, que é muito difícil, mas pode ocorrer. Sim. E eu tenho aquele saldo de imposto a restituir, ou seja, eu paguei mais do que eu deveria. E aí acaba que recebe, né? E aí tem a restituição. Então, a restituição é um saldo de imposto a maior do que eu paguei, do que comparado com aquilo que eu tinha, de fato, um débito com a União. Se por acaso eu não receber aí a minha restituição, né? O que eu devo fazer? Eu devo olhar em algum lugar, se tem alguma informação? Explica pra gente. Tá. Se o contribuinte esperava uma restituição e ela não veio, aliás, não espera isso, não. Entregou a declaração, dentro de 24 horas, 48 no máximo, a Receita Federal já disponibiliza para o contribuinte um extrato, dizendo, pode ter alguma inconsistência. Dá uma olhadinha para ver, porque tem alguma coisa aqui que não está batendo muito bem, não. Então, ela já indica o contribuinte que ela, eventualmente, tem que fazer algum ajuste. Sim. Até o momento em que ela foi intimada de uma possível malha fiscal, ou malha fina, ela tem a possibilidade de ajustar, de entregar uma declaração retificadora. No caso da malha fina, a gente ouve muito, né? Malha fiscal, conhecido muito como malha fina. O que é, no caso? O que significa essa expressão? Só para o pessoal poder entender. O que é malha fina? A malha fiscal nada mais, nada menos do que uma divergência entre o que o contribuinte prestou e as informações que a Receita Federal tem. Sim. Por isso que a gente sugere e incentiva o contribuinte a usar a declaração pré-preenchida. Porque o risco dela incorrer em malha é muito, muito menor do que se ela prestar por conta própria. Ou, às vezes, ela terceiriza para alguém conhecido, ou, às vezes, para o contador, e não oferece todas as informações para esse terceiro. Então, por isso que é tão importante se utilizar da declaração pré-preenchida. Para não ter inconsistência de dados. Não tem inconsistência, né? O risco é muito menor. Então, por exemplo, o contribuinte informou um dependente, um filho, né? E aí esse filho era estagiário, né, de determinada empresa, e recebe uma bolsa por esse estágio. Algumas pessoas acham que essa bolsa ela não é tributável. E ela acaba esquecendo de informar na declaração. O que acontece? Como essa empresa ela informa a Receita Federal que pagou essa bolsa, vai ter uma inconsistência. Então, naturalmente, o contribuinte, se ele acessar antes de uma ação da Receita Federal, ele tem uma possibilidade de retificar, porque a Receita Federal vai informar que tem uma inconsistência naquele local ali. Deixou de informar algum rendimento, né, de um dependente ou do mesmo titular, deixou de informar ou informou um valor maior, por exemplo, a título de despesa médica, de informação em relação a despesas com escola, né, com educação. Então, essas situações aí que normalmente fazem o contribuinte incidir em malha fiscal. Nesse caso da inconsistência, quando ela acontece, eu preciso consertar. Dá para consertar lá mesmo pela internet? Como que funciona? Sim. Basicamente, assim, você tem a opção de acessar aquele aplicativo do Imposto de Renda, você consegue ver por lá. Baixa ele na Play Store, na Apple Store, está tudo disponível, perfeito, né? Perfeito. Sim. Ou vai no ECAC, e ele também consegue. O ECAC é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual. Então, todo contribuinte tem. Todo contribuinte tem o seu ECACzinho lá no site da Receita Federal. Sim. Basta ele entrar ali pelo código de acesso ou pelo certificado digital. Então, lá ele consegue baixar um extrato do imposto de renda, a situação, e ele consegue ver qual o tipo de divergência que tem
entre aquele pessoa e aquele que está na base da Receita Federal. Além, no caso da malha fina, existe a malha débito. O que é a malha débito? A malha débito é basicamente o seguinte: o contribuinte tinha algum débito com a Receita Federal, e aí, débitos, enquanto, por exemplo, pessoa física, nós estamos falando. Dá né? um exemplo pra gente, por favor. Não, ele tem um débito relativo ao imposto de renda de algum ano aí que ele não pagou. Tá, entendi agora. Ok? E aí, nessa declaração do ano passado, por exemplo, né, ele deixou de recolher alguma parte ali do imposto. Sim. Aí, nesse ano, ele vai, preenche a declaração ali e tem um saldo de imposto a restituir. Então, no ano passado ele tinha a pagar e nesse ano ele tem a restituir. Só que do ano passado ele não pagou, ele não recolheu. O que os sistemas da Receita Federal fazem? Peraí, antes da gente pagar, restituir o valor que ele tem direito aqui, a gente tem que compensar o débito que ele tinha anterior. Aí vai lá e faz um desconto. Ele faz um desconto. E aí, naturalmente, o que vai ser restituído para o contribuinte vai ser a diferença entre o que ele tinha entre o que ele tem direito a receber agora e o que ele tinha a pagar lá atrás. Fica tudo muito explicadinho, né? Sim, muito tranquilo. Isso é muito bom. Como que o contribuinte ele consegue obter o comprovante de rendimentos dele anual? Tá, isso é uma obrigação da própria empresa. A empresa ela tem que fornecer ao contribuinte todos os anos, né, esse informe de rendimentos. Se ele não tiver acesso, ele pode se utilizar também daqueles documentos que ele recebe normalmente. O olerite, né, aquele contra-cheque, porque ali ele consegue fazer uma soma, né, dos valores que ele recebeu, dos valores que foram recolhidos a título de imposto de renda, da previdência oficial, que no caso aí é dedutível. Então ele consegue levar essas informações para a declaração do imposto de renda. Eu gostaria que você explicasse agora sobre um assunto muito importante, que é quando se entra em questões de solidariedade, essas questões de ajudar crianças, adolescentes, idosos de todo o país. Explica pra gente como que funciona a contribuição, então, para projetos de ações que acontecem, né, por parte aí da Receita Federal, que atende, no caso, esses três públicos aí no país inteiro. Pois é, Maurício, isso é um aspecto que a gente vem trabalhando muito, né, de conscientização das pessoas, porque a gente acha que é muito a questão cultural. Aqui em Montes Claros, no norte de Minas, a gente faz um trabalho muito forte com parcerias, né, com a classe contábil, com outras classes empresariais, de profissionais liberais, enfim, porque é algo relevante para a comunidade, para a sociedade. Certo. Todo contribuinte que que encontrou ali, né, naqueles débitos e créditos ali que ele faz na declaração de imposto de renda, se ele encontrou um saldo, um imposto, né, devido, né, um saldo de imposto devido, antes daquelas deduções que eu falo, se ele tem um saldo de imposto devido, ele pode destinar até 3% desse valor para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, muita gente chama aí de FIA, e até mais 3% deste mesmo imposto de renda devido para os fundos dos direitos das pessoas idosas. É um valor que não vai acarretar prejuízo para o contribuinte. Por quê? Esse valor ele é deduzido do que iria para o Caixa Único do Tesouro. Ah, sim. Tá? Então, por isso nós falamos que não se trata de uma doação. Para quem é da área contábil, né, como eu, digamos que não há um impacto no patrimônio do contribuinte. E sim no que iria para o Caixa Único do Tesouro. Então, por exemplo, se eu tinha R$1.000 a título de imposto, né, devido, e aí, no final, fazendo as contas ali, eu tivesse ali R$100 de imposto de renda a pagar, digamos assim, né? Nesse caso, se eu tiver doado R$30 para o Fundo da Criança e Adolescente e outros R$30 para o Fundo de Direito dos Idosos, lembre-se que nós estamos falando esses 3% não incidem sobre aquele saldo a pagar, é antes disso. Sim. Então, se eu tivesse, né, R$100 para pagar e eu tirei R$30 para um e R$30 para o outro, vão ser gerados 3 AFs. Um do imposto de renda a pagar, que seria de R$40, um de R$30 para os fundos da criança e adolescente e mais R$30 para o fundo dos direitos da pessoa idosa. Vai totalizar aí os R$100. Então, não houve impacto nenhum para o contribuinte. Continua devendo, né, os R$100. Vamos para o outro lado. Se o contribuinte tivesse aí R$2.000 a título de imposto de renda a restituir, ele tinha direito a isso aí. Só que lá atrás, né, lá na declaração de imposto de renda, ele tinha resolvido doar aí R$100 para o Fundo de Direito da Criança e do Adolescente e outros R$100 para os fundos dos direitos das pessoas idosas.
o que vai acontecer? Esses R$200, 100 de um e 100 de outro, serão somados ao valor que ele tinha a restituir. Por exemplo, aos 2.000 no caso, né? Sim, então aos 2.000. Então nós teremos aí R$2.200 para ser restituído quando for a vez dele receber a restituição. Tá? E aí esse valor ele é corrigido pela taxa Selic. Então não há prejuízo para o contribuinte. A única coisa, digamos assim, diferente que nós viríamos nesse caso é que ele teria que recolher R$200 agora, né, a título de DARF, para receber mais à frente. No caso de que tem saldo de imposto de renda a pagar, ele já teria que pagar esses R$100 de qualquer maneira, então digamos que um impacto até menor do que quem tivesse saldo de imposto de renda a restituir. O que é feito com esse valor? Esse valor vai para os fundos. Então, Montes Claros, as cidades aqui do norte de Minas, cada município tem um fundo. Um fundo dos direitos da criança e adolescente e um fundo dos direitos dos idosos. Então, esses fundos, eles captam esses recursos. Há um conselho, né, no caso municipal dos direitos. Isso é de responsabilidade, só uma dúvida, é de responsabilidade no caso de cada prefeitura, esse fundo? Não está necessariamente vinculado à prefeitura. A prefeitura, normalmente, ela ajuda a administrar, a gerir. Porque o fundo ele tem algumas obrigações que precisa de alguém para dar um suporte para ele. Normalmente é o município. Sim. Né? O Estado também tem um, tá? Sim. Cada Estado tem o seu fundo. Sim. E tem um fundo federal também. Mas, especificamente em relação aos municipais, quem define para onde vai esse dinheiro é o Conselho. Sim. Né? Os respectivos conselhos. Então, nós temos o Conselho dos Direitos dos Idosos, né? da pessoa idosa, e temos um conselho dedicado aos direitos das crianças e adolescentes. Então, esses conselhos são formados de forma paritária, né? De forma igual, por representantes do poder público e da comunidade. Paritário. Então, eles vão definir aí os projetos, né? As entidades que desenvolvem trabalhos relativos a essa camada vulnerável da sociedade e vai, então, investir em projetos, em ações, normalmente desenvolvidos por entidades do terceiro setor, as entidades filantrópicas, né? E aqui na cidade nós temos muitas que fazem trabalhos assim excepcionais. Não vou correr o risco de falar nomes aqui, até para não ser... Tem muita. A gente tem que manter a impessoalidade, mas temos entidades aqui que fazem trabalhos assim excepcionais e precisam muito desse apoio para que continuem fazendo essa função, que seria do Estado, né? Mas que o Estado não consegue fazer de forma completa e as entidades fazem com muito louvor. Existem até algumas que fazem campanhas, né, já informando que você pode declarar o seu imposto de renda e ajudar, mas de fato isso é muito importante e enriquecedor, principalmente quando se trata, né, de instituições da cidade que cuidam, né, de crianças, no caso dos adolescentes, em diversas situações, né? Mas assim, muito importante mesmo, lembrando que é para o Brasil inteiro que isso funciona. Lembrando novamente, então, vou pedir ele para ressaltar o prazo da declaração para você que precisa não ficar de fora, não ter que pagar multa e haver esse monte de complicação, né? Perfeito. Pode ressaltar novamente, então, para a gente poder finalizar o nosso episódio do WebTerra Podcast, qual que é o prazo e mandar uma mensagem para o pessoal ficar atento, então. Perfeito. Prazo, 15 de março até dia 31 de maio, impreterivelmente até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de 31 de maio, não passa disso. E o contribuinte, então, tem essa obrigação, né, se ele se incorreu naquelas regras de obrigatoriedade, de prestar essas informações para a Receita Federal mediante a declaração de imposto de renda. Aproveito mais uma vez para ressaltar a importância, né, de destinar aí parte desse imposto para esses fundos. Como eu falei, fazem um trabalho fantástico, são fiscalizados pelo Ministério Público, pela comunidade, né? Sim. Então, aproveitem. E os DARFs que são gerados, né, eles devem ser recolhidos nesse mesmo prazo. Então, até dia 31 de maio também devem ser recolhidos esses valores para os fundos também. Certinho, um assunto muito importante. Gostaríamos de agradecer a sua presença no episódio do WebTerra Podcast, dizer que as portas estão sempre abertas aí para a Receita Federal. E para você de casa que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo episódio.